muito boa não, filho. Vambora. Vamos pra cima. Ó, já, Larissa tá dando sugestões técnicas. Se virar um pouquinho o PC do AP não melhora? Produção tá aumentando. É tu, Brutus. Vamos lá, já tá bom, já, mano. Vambora. Vai, partiu. Vambora. Tiago, capítulo 4, verso 17. Os irmãos encontraram, digam amém. Ô, louco, hein? Por eu ouvir. Cuidado que a gente tem uma plateia aqui perto. 4,17 de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muito bom. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, para juntar com essa leitura, eu gostaria de ler Atos dos Apóstolos, profeta, capítulo 6, verso de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Não, capítulo 6. Desculpa. Capítulo 6, 6 verso 3, o contrário. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Como é que é, Roberto? Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Engraçada essa tradução, cara. Irmãos, a palavra que nós vamos falar hoje, diaconia, né, esses dois textos eu acho que já sugerem para nós do que nós estamos falando, né? E é óbvio que a maior parte das pessoas já tem uma compreensão do que significa a palavra diaconia, né? Porque nós temos também essa palavra na língua portuguesa, né? Então acaba que nós temos uma certa familiaridade. Agora, isso é bom? Deveria ser, né? Agora, será que ao termos familiaridade, nós estamos descaracterizando o que esse termo, que essa expressão realmente significa? Então, você sabe o que significa a expressão grega diaconia? Alguém poderia aí nos ajudar? Melhorou o áudio aí para vocês? Já tem feedback que melhorou? Já? Então tá show. Eliane falou que sua voz está maravilhosa. Obrigado, Eliane. Obrigado, Eliane. Pessoal, coloquei a pergunta aqui para a galera. Vou esperar a galera interagir. Pessoal do Instagram. Isso. O que significa diaconia? Galera do YouTube, galera do Instagram. Do Facebook. Pastor Isaías Valadares colocou serviço. Muito bem, pastor. Plateia. A plateia colocou aqui serviço. Vou responder aqui, ó. Participação especial. Bastidores. Serviço. Bom, então vamos lá.
O pessoal está meio devagar aí. Né? Eliane colocou chamado. Pastor Isaías colocou serviço aqui também no YouTube. Francis colocou diáconos com K, alguém que serve. Diaconia, serviço, e como o verbo diaconel, servir. Pesquisou no Google. Homem! Isso. Que seminarista, hein? Tá certinho. Que este vaso. Exatamente. Então vamos lá. A expressão que melhor traduz Francis Wikipedia, hein? A expressão que melhor traduz a palavra grega diaconia, né, e todas as suas derivações, o termo grego, né, diaconia e todas as suas derivações, é a palavra da língua portuguesa serviço. Então é sobre serviço que nós vamos falar. Por quê? Já vou matar esse estudo logo com uma frase e a gente já pode ir para casa. Teria a igreja uma forma mais real, mais visível de manifestar o amor de Deus ao mundo, se não por meio da sua ação diaconal? Difícil, né? Muito difícil. Né? Porque é por meio, já estou pregando aqui, né? É por meio da diaconia ou da ação diaconal, como eu prefiro a me referir a isso, que o amor de Deus se torna encarnado. Porque o amor encarnou. E isso é uma ação diaconal. Mas se a igreja não age de maneira diaconal, se a ação da igreja agora não conjuga bem esse verbo, ela está permitindo que haja no inconsciente do mundo uma dúvida. Será que o verbo encarnou mesmo? Qual foi o verbo que encarnou? O amor. E a pergunta, então, que se não há na igreja uma ação diaconal, é como se a frase que foi iniciada na encarnação do Cristo, ou seja, o amor encarnando, ela ficasse sem conclusão. Porque o amor encarnou e agora ele se manifesta, ou não, por meio de uma ação diaconal. E o que seria a ação diaconal da igreja nesse tempo? Ela continuar encarnando o verbo do amor. Muito legal. Então, acabou o estudo. Deus abençoe os irmãos. Mano, você está falando aqui, Thiago. Eu estou me lembrando de uma história. Essa vale a pena porque ela não é de choro, essa é de riso. Pastor Janésio de Souza, não sei nem se ele é vivo, falando sobre serviço há muitos anos atrás. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre a perspectiva do serviço à igreja. Aí ele disse assim, para muitas pessoas, diaconia é o trabalho exclusivo do diácono. E diácono é alguém que Deus escolheu para perseguir os irmãos. O pastor do púlpito diz, diácono, pega! A distorção do significado, né, cara? A ideia de algo profissionalizado também, que a gente já falou em outro momento aqui, né? Acho que essa ideia da profissionalização na diaconia ainda é pior, porque a gente terceiriza para o outro aquilo que também faz parte da nossa vida em Cristo, né? Que é o perigo ainda maior. Então, brincadeiras à parte, o pastor Genésio sempre vem à mente porque ele estava querendo justamente mostrar para nós o quanto a gente acostumou a profissionalizar aquilo que é a vida da igreja. Cara, a gente está mal começando o ensino aqui, né? Mas essa sua fala me remete a muitas situações. Só para não ficar só nas minhas palavras, né? Se você pegar um dicionário de teologia, irmãos, qualquer um que seja, a grande maior parte deles tem uma ordem, né? É um dicionário, obviamente. E a ordem da classificação das palavras geralmente segue uma sucessão do vocabulário. E sabe qual é a palavra que vem antes de diácono? É diabolos. É sério? É verdade. É isso que eu tô rindo.
Tem uma brincadeira, né, que a gente tinha, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Não. Pelo contrário. Veja bem, eu quero aqui trazer uma aplicação para a gente nisso. Parece brincadeira, mas não é. A palavra no dicionário de teologia que vem logo após diabolos é diácono. Me parece que é uma sugestão. Que a atitude prática que supera, que sobrepõe o diabo é o serviço. Meu Deus, cara. Muito legal. Nós vamos mais à frente quando ver aqui nesse ensino hoje, quando nós olharmos para o nosso modelo, para o nosso referencial de ação diaconal, de diaconia, que é o próprio Cristo, nós vamos ver quais foram as ações diaconais de Cristo. Muito bom. São ações que sobrepõem o reino das trevas. São serviços que contrapõem o império das trevas. Então isso é muito importante, gente, nós compreendermos isso. Então vamos lá? Eu quero começar assim, relembrando, né? Esse termo diácono, ele é muito comum, muito conhecido. Qualquer pessoa que frequentou a igreja por algum tempo, aí, por um ano, já deve ter ouvido essa palavra e deve ter alguma compreensão do que ela significa. Qual que é a questão? Normalmente, a palavra, o termo diácono, ele é usado para se referir ao quê? A um grupo de pessoas que nós podemos chamar aqui, não em toda denominação é assim, mas na maior parte das denominações, esse termo diácono refere-se a um grupo de pessoas especiais, que nós chamamos de oficiais, né? Sim. Oficiais, ou de pessoas que são nomeadas, ou de pessoas que são consagradas, enfim. Mas é um grupo seleto de irmãos que são separados na vida da igreja para uma atividade específica. Então, quando nós falamos diácono, para a maior parte das pessoas, elas sabem, elas têm uma ideia do que significa, pelo menos elas acreditam que sabem do que se trata, e ao procurarem sua mente o que significa, provavelmente o que vem à mente é aquele grupo de oficiais da igreja que servem ou que são destacados para determinada atividade. Bom, quais são alguns dos problemas que nós enfrentamos nessa palavra tão importante para a dinâmica da igreja neotestamentária? Primeiro, nós compreendemos que servir é função de um grupo específico de pessoas da comunidade. Por isso, o que tem acontecido com a igreja? Nós temos perdido a dimensão do serviço coletivo, do serviço comunitário, do comprometimento com o voluntariado, com o serviço abnegado, sabe? Então, vamos lá. Temos uma compreensão, mas que muitas vezes nos empurra para fora do verdadeiro significado desse termo grego. E essa compreensão, ela traz consigo, além de ser uma compreensão não verdadeira, porque ela é limitada, ela traz consigo algumas consequências. A primeira consequência nos gera um dano grave, que é compreendermos que servir é função dos diáconos ou dos oficiais da igreja. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você já teve a oportunidade, sei lá, de dar de comer a alguém e você pensou na hora, vou ligar para o pastor. Preciso arrumar roupa para essa pessoa, ela não tem roupa. Aí você pensa, vou ligar para o pastor. No nosso caso aqui, né? Sim. Então, o que eu estou trazendo aqui para a nossa primeira reflexão? Um problema que nós temos enfrentado de compreensão nessa palavra. Segundo problema,
pelo fato dessas pessoas serem tidas como oficiais, inconscientemente em alguns casos e conscientemente em outros casos, nós trazemos uma configuração para esses oficiais de uma espécie de hierarquia. Então, servos que possuem hierarquia, faz sentido? Como alguém que é chamado a servir o outro pode estar recheado, né, qualificado por uma hierarquia. É contrassensual. Contrassensual. Segundo problema. Terceiro problema que nós estamos enfrentando atualmente como igreja. Como isso confere um status, isso corrompeu o quê? A essência do serviço. E ao invés dos diáconos servirem no que for preciso e assim desenvolverem a igreja na dinâmica diaconal ou na ação diaconal, agora esses diáconos, eles lideram pessoas que de fato servem. Então vamos lá, compreendemos equivocadamente, achamos que só um grupo específico da igreja é chamado a servir. Nos aproximamos dessas pessoas, mas ao nos aproximarmos delas, nos vemos como pessoas menores, porque hierarquizamos o serviço. Sim. Se não bastasse tudo isso, essas pessoas, por lidarem, por flertarem com a própria igreja, se relacionando com eles, os tratando a partir de uma espécie de título, de cargo e de hierarquia superior, ao invés de serem servos, eles se tornaram pessoas que mandam, pessoas que dão ordens para pessoas que servem. Meu Deus. Extremamente travadora a dinâmica do serviço. Né? Exatamente. Ela é uma engrenagem sem óleo, sem lubrificação. Então, o que era para facilitar o serviço cristão se tornou exatamente aquilo que tem atrapalhado a diaconia cristã. Obviamente, Rafa, que não é apenas isso, né? Não. Nós estamos aqui falando de um ponto. Pontuais. Deixa eu só arrumar aqui. Tá. O Spotify tá muito ruim, cara. Enquanto isso, vou colocar aqui os versículos que o Francis mandou enquanto o Open estava fazendo as ponderações. Filipenses 2,6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar. João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E João 13,15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Muito bons textos, Francis. É isso mesmo. Colocando Jesus como o exemplo de serviço, né? Enquanto a gente está aqui ouvindo o AP falar, o Francis está acrescentando os versículos naquela dinâmica que nós estamos adotando aula após aula, de você ir escrevendo o que você está entendendo, as frases-chave, os resumos, os versículos que você considera que se correlacionam com o que está sendo dito. Isso é muito importante. Obrigado, Francis, aí pela participação. E, galera, todo mundo, tanto no Insta quanto no YouTube, convidados a fazer isso, tá? É isso aí. Então vamos lá. Temos já uma pequena consciência, isso é maior, mas a gente já tem uma noção dos problemas que nós temos enfrentado. Mais à frente eu vou falar de problemas mais específicos que a igreja dos últimos dias tem desenvolvido. Mas eu quero ficar agora, primeiro, com o problema da expressão diaconia. Depois nós vamos ver o problema prático. Agora veja bem, essa palavra grega, né, uma outra derivação dela, significa então servo. Diaconia significa serviço. Agora vamos qualificar um pouco melhor esse significado. De que serviço nós estamos falando?
diaconia não é só um serviço, mas é um serviço prestado a quem precisa. Isso muda? Com certeza. Muda. Por quê? É nesse espaço, é nessa lacuna de qualificação do que significa diaconia que entra o espaço dos vulneráveis. É exatamente aqui que Deus abriu a lacuna em Cristo para que o nosso próximo não fosse só o nosso irmão, mas fosse também aquele a quem não necessariamente eu tenho um relacionamento, eu tenho familiaridade. Então, assim, vamos lá, vamos recapitular um pouco. Quando a gente fala de diaconia, você se lembra da história da igreja? Vamos pegar lá dos primórdios, Atos dos Apóstolos. Tem como se lembrar da história da igreja e não se trazer à memória a ação diaconal da igreja? É possível, Rafa, pensar na história da igreja e não ver e não pensar na ação diaconal? Então, em algum momento, algo começou a acontecer. Agora, diferente de outras palavras que nós já tratamos, como, por exemplo, o martírio, diaconia não sofreu graves modificações lá atrás, mas foi recentemente. Então, diaconia é um serviço que a igreja, ela continuou, lógico que com alterações sutis ao longo do tempo, mas que sofreu mais graves alterações a partir da Reforma Protestante. Que legal. Ou que ruim, né? Do ponto de vista de conhecimento. Então não é possível pensar na história da igreja sem pensar na ação diaconal da igreja. Estamos juntos? Então, é consenso entre nós isso, irmãos? Então, como que, assim, só para você ter uma ideia, Rafa, como que os teólogos chamam isso normalmente quando eles vão tratar desse assunto? Chamam isso de Ministério da Misericórdia. Então você pode pesquisar o Ministério da Misericórdia nos teólogos, você vai encontrar assim, em muitos lugares essa expressão por meio dos teólogos. E eu acho isso fantástico, porque compreender o serviço, a diaconia, intrínseca na misericórdia, tem uma amplitude maior do que significa serviço. Porque serviço não é só serviço, mas diaconia é servir aqueles que precisam. E qual é a forma correta de servir alguém que precisa? Com misericórdia. Muito bacana. Porque sem esse adicional que seria servir ao que precisa, o serviço se torna egoísta, né? Porque eu escolho o que fazer, exatamente, quando fazer e como fazer. Exatamente. Agora a necessidade coloca isso para fora de mim, né? Exatamente. E me parece que é esse o contexto onde os diáconos surgem, né? Sim. Exatamente. Por quê? Olha que doideira. O ofício do diácono, se é que a gente pode chamar assim, surge em Atos capítulo 6. Sim. E por que surgem os diáconos? Para que o serviço não fosse tendencioso. Exatamente. Então, diácono e diaconia são sinônimo de justiça, de equidade, são sinônimo da vontade de Deus sendo feita na terra. É parecido com a igreja dos nossos dias? Infelizmente. Quando nós olhamos para a ação, se é que existe, quando existe da igreja dos nossos dias, nós vemos um serviço que expressa justiça, ou será que as ações são justamente para fazer a seleção? Para fazer a tendência ser real?
Será que o nosso serviço ele está expressando a equidade, a justiça de Deus, ou nós preferimos alguns em detrimento de Um outros? serviço que consolida a desigualdade, isso é muito estranho, né? Isso é o que vem depois ou será que é o que vem antes? É diabolos ou é diáconos? Então vamos lá, para a primeira coisa que eu quero propor para a gente avançar nesse assunto. O nosso modelo de serviço. Já fizemos aqui algumas considerações e agora eu quero, primeira coisa, esse é o ponto número 1. Quem é o nosso modelo, nosso referencial de serviço? Eu não vou perguntar porque provavelmente vai chover de resposta. Quando eu faço uma pergunta difícil, ninguém responde. Mas é assim. Mas quando é essa, todo mundo responde, né? A Isa mesmo eu vi que já estava até digitando lá. O nosso modelo de diaconia é Cristo, é Jesus. E eu queria olhar para alguns textos que vão nos servir como modelo, como padrão. Eu selecionei alguns, não todos, né? Porque os evangelhos praticamente falam o tempo inteiro da diaconia de Jesus. Mas eu queria ler alguns textos. Você pode me ajudar, Rafa? Marcos 10, 45. A dimensão ou a dinâmica diaconal na vida e no ministério de Jesus. O nosso modelo de serviço. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uau! Então, para que ele veio? Para servir, não para ser servido. Não precisava ler mais nada, né? Lucas 9, do verso 10 ao verso 17. Lucas 9, versos 10 ao 17. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-o, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Dispersa a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Até o versículo 17, né? Cara, essa pergunta... Bom, peraí. Que história é essa que está sendo narrada, Rafa? A história da multiplicação dos pães e peixes. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus se importa com que as pessoas que não são discípulos dele vão comer? Meu Deus. Parece que sim. Que história estranha. Pessoal, caiu, acho que caiu o Insta, cara. Opa. Caiu o Insta? Peraí. Não tem 1 hora de transmissão, não. Passou algum problema. Não, aqui começou antes e só tem 47 minutos. Só inicia já era.
Charging. Acho que nós estamos praticamente sem sombras. Meu Deus. Que isso? Bom, voltamos, galera. Tinha caído a conexão aí. Não sabemos por quê, mas estamos de volta. Pessoal do Instagram. Meu Deus. Eu até falei essa pergunta, na verdade, eu falei a metade do que eu estava pensando quando a gente estava lendo. Esse texto deixa uma pergunta. É possível conviver com a compreensão de que essa responsabilidade é nossa, fazendo de conta de que ela é de Cristo? Em que momento a gente deixa de ser Cristo? Jogando para a divindade aquilo que, na verdade, ele participou conosco. Dá-lhe vós mesmos do poder. Exatamente. Olha, Marcos 1:39. Vamos dar sequência. Marcos 1:39. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Marcos 1:39. Prosseguindo. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Atos 10:38. Quer dizer que libertação de pessoas é algo que é considerado o ministério de Jesus, o serviço de Jesus. Jesus se importa com a libertação das pessoas. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus andou por toda parte fazendo o quê? O bem e curando todos os oprimidos. Qual texto nós começamos lendo aqui, irmãos? Tiago 4,17 diz o quê? Alguém se lembra? Se alguém... O que diz Tiago 4,17? Se alguém tem a oportunidade de fazer o bem e não o faz... Se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Exato. Qual é o testemunho de Pedro sobre Jesus? Que ele andava por toda parte fazendo o bem, Então, eu queria... Bom, são inúmeros textos, né? Mas o que eu quero afirmar com isso, né? Vamos aqui ser propositivo. Jesus tinha em sua vida, cotidianamente, todos os dias, um forte, um inseparável apelo ao serviço, à misericórdia. Jesus era um agente da misericórdia. Ele era um servo da misericórdia. Jesus levantava, eu acho que Jesus era meio pitbull, sabe? Ele levantava hoje e falava: Pai, quem é que eu vou tocar hoje com misericórdia? Quem é que eu vou hoje acolher? A quem hoje eu vou restaurar? A quem hoje eu vou perdoar? A quem hoje eu vou libertar? A quem hoje eu vou saciar? Jesus, ele tinha fome, ele tinha sede de justiça. Isso estava intrínseco na sua vida. Então, cara, é impossível você ler o Evangelho, a não ser que você esteja querendo se fazer de cego. Mas é impossível ler o Evangelho, ler o Novo Testamento e não ser bombardeado pelo meteoro chamado diaconia. Está por toda parte. Então, já falei, Jesus é o nosso modelo de ação diaconal. Mas é só Jesus, os apóstolos pensam diferente. Vamos ver se eles pensam diferente? Vamos dar uma passeada pelas epístolas apostólicas e o que elas dizem sobre a tal da prática do bem. Romanos 2, do 5 ao 11, para não repetir a pregação de domingo.
Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Fazer o bem, perseverando em fazer o bem. Mas é preciso mesmo? Isso é marxismo, pô. Fazer o bem é marxismo. Inclusive, você pode ser até mal educado e grosseiro com as pessoas, desde que você pregue o evangelho da salvação e ela vai se encontrar com Deus, né? Continua. 2 Coríntios 13, 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, Na epístola apostólica, vamos ver. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Meu Jesus amado. Hoje nós vamos só mais ler a Bíblia, viu, irmãos? O propósito desse ensino hoje é mais ler a Bíblia com os irmãos. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Obrigado. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Meu Deus. Mas alguém vai dizer, mas aí você só leu Paulo. Falou que ia ler as epístolas apostólicas. Bom, já lemos tirado, né? Vamos dar uma lidinha em Pedro. 1 Pedro 2, verso 15 e 20. Porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Meu amigo, continua. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Vivam como o quê? Servos de Deus. Servos, né? Servos de Deus. Continua. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Meu Deus do céu. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Meu Deus. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Vou repetir essa parte final. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Não é apenas o serviço do bem, mas é o sofrimento pelo benefício do outro, caracterizado como algo agradável a Deus.
assumir a dor do outro sobre si para que alívio, para que compaixão, para que misericórdia caia sobre ele, é agradar ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto do nosso ensino, irmãos. E o segundo é a igreja evangélica. Quero falar um pouco sobre isso. A igreja evangélica ela tem grande dificuldade atualmente com esse termo, com essa característica, com essa ação diaconal. Algumas coisas que a gente tem de dificuldade com a igreja evangélica hoje no Brasil, e eu arrisco dizer que no mundo. Primeiro, temos uma teologia equivocada sobre serviço. Nós confundimos serviço com ser visto. Nós temos uma grave confusão na compreensão teológica com serviço e ser visto. Normalmente fazemos isso e divulgamos isso. Poucas vezes fazemos isso e divulgamos isso. Normalmente o que queremos é holofote, é destaque, é visibilidade. Dentro disso ainda, onde está a raiz do problema, Rafa? Na compreensão equivocada que veio da reforma protestante. Mas isso não foi imediato, isso foi se equivocando com o passar do tempo. Compreensão equivocada da doutrina da justificação pela fé. Eu não vou falar muito sobre isso, irmãos, porque isso mexe muito comigo, eu fico indignado com isso, e às vezes eu acabo até ferindo os irmãos, sabe? Eu não quero fazer isso. Mas eu quero ler só um texto para vocês, bíblico, que fala sobre a compreensão da justificação pela fé a partir da mentalidade do apóstolo Paulo, que é quem Lutero usa para perceber a sua teologia. Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 10. Uma má compreensão da justificação pela fé vai nos empurrar para uma ideia de que o homem, por ser salvo pela graça, não há nada que ele faça na sua relação com Deus. Esse texto vai mostrar o contrário disso. Eu não quero entrar nos méritos, mas eu queria só ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lê de novo, por favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um caminho de boas obras preparado de antemão para andarmos por ele. É isso que o texto está falando, né? Então, o que acontece hoje na igreja evangélica? A dificuldade que nós temos com isso. Veja bem, muitos, né? O Rafa vai concordar comigo nisso, eu acho. Muitos, por rejeitarem assemelhar-se ao catolicismo, abre o parênteses. Quando eu digo assemelhar-se ao catolicismo, muitos rejeitarem esse estereótipo é porque o catolicismo para a igreja evangélica é considerado que ensina a salvação pelas obras. Então, muitos, por rejeitarem assemelhar-se ao catolicismo, lê-se salvação pelas obras, ou assemelharem-se ao espiritismo, que não é salvação pelas obras, né? Mas é aquele caminho de evolução, né? Evolução moral, evolução espiritual, e que tem na prática de boas obras uma espécie de turbina, de nitro, que é jogado nessa evolução. Então, o espiritismo kardecista, sobretudo, ele vai ensinar na sua doutrina
que a evolução moral e espiritual acontece por vários processos. Contudo, a prática da solidariedade, do acolhimento, das boas obras, ela acelera esse desenvolvimento, essa evolução, e muito. Então, muitos evangélicos protestantes, por rejeitarem se assemelhar ao catolicismo ou ao espiritismo, acabam rejeitando a prática das boas obras e o serviço aos necessitados como um todo. Outro problema que gera a distorção que nós vivemos na igreja evangélica: ainda existe o dualismo grego, né? O dualismo platônico na igreja brasileira. Mas o que você está falando, AP? Vou ser simples, presta atenção. Que dualismo é esse? O material separado do espiritual. Exatamente. Nós damos importância à alma da pessoa, mas não há importância nenhuma nas necessidades físicas da pessoa. Isso eu sou nojento, né? Eu vou salvar a sua alma. A igreja brasileira, em geral, está tentando salvar almas, sem se importar com as necessidades físicas. E o que isso mostra? Que ainda o que predomina nas posições, nas teologias, nas convicções de boa parte da igreja, ainda é uma doutrina grega, cara. Só que isso é grego, é platônico, mas não é bíblico. A Bíblia não apresenta esse dualismo. Inclusive, esse dualismo foi o pilar de uma heresia no primeiro século, duramente combatida, né, cara? Sim. Mas a maldita se reinventa. Sim. São várias roupagens, né, que isso assumiu. Mas vamos lá. E, por fim, o último problema que eu quero mencionar surgiu mais recentemente. Esse é um dos maiores da igreja evangélica atual. Muitos de nós estamos rejeitando a prática das boas obras por estarem associando a prática das boas obras ao discurso da mensagem do marxismo cultural. Então estão associando boas obras, a prática das boas obras, com o marxismo cultural que está sendo hoje o alvo do combate da igreja brasileira. Presta atenção, estão combatendo o serviço ao próximo em nome de combater uma ideologia socialista, comunista. Cara, isso é um absurdo sem tamanho, irmãos. Porque para amar, para agir com misericórdia, eu não preciso ter ideia. Eu não preciso ter nenhuma noção de sociologia. Eu só preciso ser humano. Então, isso é marxismo cultural ou é ser humano? Eu não preciso conhecer Gramsci. Eu não preciso conhecer Marx. Eu não preciso conhecer ninguém para amar aquele que está caído, aquele que está ferido, aquele que está em dificuldade, aquele que tem fome. Mas como alguém que tem Cristo dentro de si de verdade não se compadece com a dor do outro? Alguns limitam por causa disso suas ações e estão contentes, alguns ministérios estão contentes em fazer o quê? Doar cesta básica de vez em quando e doação de remédios, né? Tem muitas igrejas que fazem doação de cesta básica, doação de remédio. Limita toda a sua ação de boa obra a isso. E o resto? O resto é culto, programação, atividades espirituais. Né? Aí nós temos um outro tipo de mentalidade no meio evangélico. Aquelas que são assim, porém, não limitam suas atividades, contudo, elas condicionam o serviço de boas obras à participação dos atendidos, dos acolhidos, nas suas atividades religiosas, nas suas programações
nas suas atividades da igreja. Então elas condicionam, a gente vai até além. A gente não quer só dar cesta básica e remédio, mas para você adquirir esse direito, você vai ter que participar das nossas programações espirituais. E graças a Deus, irmãos, ainda existem aqueles que decidiram servir desinteressadamente. Ainda existem aqueles que acreditam que a ação diaconal é a melhor forma de permitirmos que o verbo do amor continue encarnado e se manifestando aos homens. E aí eu pergunto para você, caminhando para os finalmente, em um país como o Brasil, qual é o contexto do Brasil social? Desigualdade. Gente, desigualdade, injustiça, disparidades, as distorções sociais no Brasil são as mais absurdas do mundo. O Brasil está entre os países com desigualdades mais absurdas do mundo. E aí eu pergunto para você, existe um cenário mais como é que necessitado ou mais apropriado? Mais apropriado para o exercício de uma ação diaconal em que manifeste a postura de alguém que nasceu de novo e agora vive a partir da ótica do próprio reino e do próprio rei, do reino de Deus? O cenário é propício, o cenário é perfeito. Contudo, se não há disposição em nós para que isso seja o nosso jeito de viver, o que podia ser um cenário propício, pode se tornar também uma denúncia contra o nosso estilo de vida. E aí eu pergunto para você, pelos índices de evangélicos no Brasil nos últimos 20 anos, as desigualdades sociais são cenário propício ou são denúncia contra a igreja evangélica? Numericamente, o número de evangélicos aumentou, estatisticamente o número de evangélicos. E aí, para concluir, eu pergunto para você que está com a gente até agora, onde está, então, a diaconia do reino de Deus em nosso mundo, em nossa nação hoje? Onde estão aqueles que encarnarão ou que permitirão que o verbo encarne neles por meio do Espírito e clamarão: nós temos fome, nós temos sede de justiça? Para concluir esse ensino, eu quero ler 2 passagens. Porque há ainda uma penumbra e alguns que argumentam contra isso que nós estamos vendo, dizendo: mas o que os evangelhos ensinam sobre servir é servir o meu irmão. E eu quero ler 2 passagens para acabar com essa penumbra de uma vez por todas. A pergunta que eu quero responder primeiro é: quem é o meu próximo? A quem devo misericórdia? Quem será que é a pessoa que tem, sim, a quem eu tenho, na verdade, uma dívida de amor, uma dívida de misericórdia? Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37. Lucas 10, verso 25 ao 37. Eis que certo homem, intérprete na lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Opa! Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de lado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Meu Deus. Então, irmãos, eu não vou comentar muito essa história, mas eu quero fazer só uma afirmação, uma chave. O que define o meu próximo não é a dor, não é a empatia, não é a tendência ou a queda que eu tenho, o sentimento que eu tenho por ele. O que determina quem é meu próximo é a misericórdia que me possuiu. Porque qual foi a resposta? O que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia. Presta atenção nisso. O próximo não é aquele que está em necessidade. O próximo é aquele que possui misericórdia para acolher aquele que está em necessidade. Quem é meu próximo não é uma pergunta que eu faço para saber se eu posso condicionar o meu serviço. Quem é o meu próximo é uma necessidade que eu tenho por causa da misericórdia que me possui. Não é o próximo que precisa de mim. Sou eu que preciso do próximo. Entende isso, irmãos? E o último texto que eu quero ler é que como nós leremos diante dessa perplexidade, diante dos desafios que nós apresentamos nesse ensino, Mateus, capítulo 25, como nós leremos esse texto da Bíblia com a nossa consciência em paz, sem uma ação diaconal concreta, genuína, transformadora em nossas cidades onde o Senhor nos plantou hoje? Como nós leremos Mateus 25, do verso 31 ao 46? Se isso não for verdade no nosso interior. E eu quero encerrar, irmãos, esse ensino de hoje e a nossa quarta palavra, diaconia, sobre a dinâmica da igreja, com a leitura de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Depois vou pedir para o Rafa já estar lendo e encerrando isso. Meu Deus. Mateus 25, do 31 até o fim do capítulo. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram.
Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e me foram ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Meu Deus. Meu Deus. Eu acredito que a gente tem um bom motivo hoje para orar por nós mesmos. E de fato, eu não sei você, mas muitos de nós fomos formados na compreensão de que há uma oposição entre a prática das boas obras e a salvação que nós recebemos em Cristo. Mas o problema é que essa oposição ela encontra em nós um ambiente perfeito, porque mesmo nascidos de novo, nós estamos viciados a viver a nossa maneira para o nosso próprio interesse. E esse tipo de ensinamento secular, ele reforça a ideia de que Cristo é para mim, para o meu desfrute, e que tudo que eu posso fazer pelo outro é apenas um discurso e não um serviço. Quebrar isso é mudar a maneira como a gente vive, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente entende as coisas em redor. É conflito para muitos, mas eu acredito que isso sendo restaurado no nosso interior, transformado no nosso interior, vai nos colocar em uma condição tão poderosa de influência na sociedade, falo no que diz respeito ao Evangelho, que nós vamos nos tornar o povo das poucas palavras, porque as nossas obras elas vão falar por nós. E agora falo eu de mim mesmo. Compartilhei com o Luiz uma mensagem depois da pregação, esses dias todos tendo pensado. Ontem no turno chorava muitas vezes porque muitas coisas que nós estamos falando hoje, que nós estamos pensando hoje, para mim, elas não eram uma realidade. O jovem que ligaria para o pastor resolver o problema, sou eu. O jovem que passaria para o outro a oportunidade de servir ao necessitado, sou eu. Mas eu não quero mais ser essa pessoa. E eu não quero mais ouvir isso dizendo uau. Eu quero que isso me corte tão profundamente que eu não consiga conviver com a necessidade do outro como se ela não fosse minha também. Porque o que há de mais louco no texto que nós acabamos de ler aqui, encerrando, Jesus se coloca na condição de um vulnerável e os próprios justos não reconhecem. Ele diz assim: como é que a gente fez tudo isso? Porque era tão natural para eles servirem a todos que estavam ao seu redor com necessidade que eles não procuraram uma ocasião para fazê-lo. Eles eram possuídos de misericórdia. Eles eram possuídos de misericórdia. Eu quero ser como esses caras. O que Jesus está dizendo é que os salvos, os justos, não fizeram isso. Eles eram isso. Exatamente. Eu quero ser isso. Então, se você acha que você também precisa ser isso, se você acha que você quer que outros se tornem isso porque você já é, vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Se você quiser juntar as pessoas aí na sua sala para orar com você. Enfim. Senhor, nós estamos aqui
Porque de alguma maneira, você, pela sua misericórdia, está desenvolvendo a gente para entender toda a mensagem, toda a essência do Evangelho. E existem momentos em específico que você nos faz encontrar com pessoas, com lugares que abrem o nosso entendimento e arrancam de dentro de nós os enganos, tiram as visões turvas, removem os tampões que nos ensurdecem, as viseiras que nos impedem de enxergar adiante. Pai, nós estamos pedindo que esta palavra, ela entre tão profundo dentro de nós, que produza em nós um coração de misericórdia. Porque, na verdade, é para isso que nós fomos gerados, para as boas obras. Esse é o Cristo em que estamos inseridos e nós queremos ser possuídos disso. Nós não queremos, Senhor, realizar por um protocolo, realizar pelo medo da punição, porque todas essas coisas ainda são variantes do mesmo mal. Nós queremos que o nosso coração esteja inclinado ao outro, porque seja essa a nossa natureza, porque essa é a nossa natureza. Nós queremos, Senhor, ter um coração inclinado ao outro, ao próximo, ao vulnerável, porque isso é a natureza do Cristo que faz parte do nosso interior. Essa é a natureza do Cristo do qual nós estamos fazendo parte, do qual nós fomos inseridos para sempre. Então, se a nossa maneira de viver até agora ainda tem influência do que nós aprendemos no passado, daquilo que a gente aprendeu em família, da forma como nós fomos criados, quebra isso dentro de nós, Senhor. Muda a nossa cultura, transforma a nossa cosmovisão, modifica a nossa maneira de interagir com o mundo exterior. A gente quer ter mais de Cristo do que de qualquer outra coisa. Aliás, nós queremos que tudo em nós seja o Cristo e nenhuma outra coisa além disso. Sim. Talvez nós fomos criados em uma cultura de autoproteção, que nos ensinava a ter cuidado com certos tipos de situações que nos cercam, Senhor. E isso muitas vezes nos faz sempre estar aquém, sempre passar de largo, sempre olhar e achar que outro deverá fazer, porque isso de alguma maneira nos representa risco, Senhor, que nós possamos estar dispostos a perder, a correr o risco. E eu peço isso porque isso também é um tipo de transformação no nosso entendimento, Pai, que precisa acontecer, Senhor. Nossa mente, no nosso coração. Isso precisa acontecer, Senhor. Na nossa vida. Sim, Pai. Quem sabe a gente já está estendendo isso para uma outra geração. Os nossos filhos já estão aprendendo a passar de largo, a ver e se ausentar ou a responder com indiferença. Senhor, transforma a maneira como nós vemos, como nós entendemos, como nós sentimos, como nós reagimos, e que isso ainda os transforme. Senhor, conecta todas as coisas que nós temos aprendido no nosso interior. Que a maneira como nós vivemos, de alguma maneira, comunique todas estas coisas que estamos aprendendo, Pai. Essa grande reforma que você está fazendo, da maneira como a igreja é compreendida e vivida, comece por nós. Que nós entendamos quem somos, para que fomos gerados. Que essa semente seja verdadeira, seja genuína. Para que tudo que for gerado a partir desta casa seja gerado com verdade, com essência, com prática que glorifique o seu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meu Deus. Amém, galera.
É isso aí. Domingo estaremos juntos mais uma vez. Domingo nós temos um convidado especial, hein, irmãos? Olha lá. Domingo a live vai estar importante aqui, viu? Meu Jesus. É mesmo? Galera, um beijo no coração. Deus abençoe você. Você que não assistiu essa live não vai ficar disponível. Só de ruindade mesmo, viu? Nem no Insta, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Galera, beijo, valeu. Tamo junto, obrigado. Saudade.